São Paulo 2, Sport 0. No vídeo de hoje do canal Consciência Tricolor, a gente vai fazer uma análise sobre esse jogo, de forma simplificada, mas de forma consciente de tudo o que aconteceu na questão do jogo. Vamos falar também sobre uma entrevista polêmica, mais uma entrevista polêmica do Rogério Ceni. Acho que ele está se especializando nisso, né? A gente vai debater alguns pontos importantes dessa entrevista. A gente vai falar também sobre a importância da entrada do Benítez, certo? Eu vou dar uma visão para vocês sobre essa história. O que o Benítez tem de diferente e o que a gente pode ou não esperar dele, de fato, dentro do time. A gente vai falar também sobre um jogador do Flamengo, que está no Flamengo, que desperta supostamente interesse no São Paulo, foi oferecido ao São Paulo. Quem é esse jogador e qual a minha visão sobre ele eu vou passar para vocês. A gente vai falar também sobre o Rômulo, que foi outro nome especulado com relação ao jogador que joga no Cruzeiro, teve passagem na Itália. A gente vai falar sobre isso e muito mais agora no nosso canal Consciência Tricolor, tá certo? Então, roda o vídeo. E o primeiro tema do nosso vídeo de hoje é sobre uma análise hoje mais tranquilo, mais suave, né? O São Paulo chega aos 45 pontos, uma vitória importantíssima no jogo contra o Sport, dentro de casa. O primeiro tempo foi um jogo muito tenso, um jogo que o São Paulo teve algumas chances de gol, mas não conseguiu converter. O Sport muito fechado, com a proposta de jogar nos contragolpes. O Sport, que muito provavelmente vai jogar a Série B do ano que vem. Então era um time que estava já na situação de desespero, tentando jogar nos contragolpes. O São Paulo com a formação, com a escalação, de certa forma ofensiva, mas que gera muita insatisfação em alguns torcedores, com algumas peças que estão dentro do elenco. Minha também, não vou mentir. E aí o São Paulo termina o primeiro tempo 0-0, aquela tensão, aquele jogo difícil, aquele jogo que você começa a ficar com medo que seja o mesmo 0-0 do Atlético Paranaense. E aí vem que o grito da torcida, o clamor, que não é possível que só dentro do clube, só o Rogério e outros treinadores não enxerguem a diferença que faz o Benítez em campo, né? E aí o torcedor gritou pedindo o nome do Benítez, foi colocado o Benítez em campo, e por mais que ele não tenha sido totalmente brilhante no jogo, ele cobrou a falta que saiu o primeiro gol, e no segundo gol ele começou a jogada, ele distribuiu a bola para o Marquinhos na ponta, que fez um bom cruzamento para a finalização do Sara. Então o São Paulo melhorou no jogo, teve mais chances de fazer gol. O Caleri jogou uma situação extrema, ele não tinha tanta condição de jogo, estava sentindo dores musculares, então foi para o sacrifício, né? Eu vou me redimir aqui, pedir, na verdade, uma mudança de opinião. Talvez eu estava de cabeça muito quente no vídeo passado, falando sobre o Caleri. Talvez eu esteja exigindo muito mais dele do que de fato ele pode dar, mas é um bom jogador, é um bom centroavante, fez gol, briga, e num momento como esse não se esconde. Mesmo sentindo dores, foi para o jogo no sacrifício. Você pode reparar que logo após ele fazer o gol, ele já pediu substituição. Então eu vou dar o ponto a ele, vou diminuir minhas críticas com relação ao Caleri. Eu acho que eu fui muito duro nas críticas passadas. E aí a gente tem que reconhecer quando de fato a gente não enxerga que está bem. Mas o mais importante é que o São Paulo atingiu os 45 pontos. A gente ainda não está livre do rebaixamento, mas dá uma respirada significativa. A gente tem que prestar atenção com relação a fazer mais 2 pontos aí para se livrar de vez. Mas eu acho que a tara, como já falei em vídeos anteriores, vai ser ali entre 46 e 47 pontos. Né? Os times de baixo estão conquistando vitórias, tem um jogo a menos que o São Paulo. Né? O Bahia está com 40 pontos, mas tem um jogo a menos. O Juventude também nessa faixa também tem um jogo a menos. Enfim, esses times ainda podem alcançar, mas é fazer mais 2 pontos aí que se livra de vez. E se vencer o Grêmio na próxima partida, fora de casa, na quinta-feira, a gente já pode começar a novamente tentar pensar em algo com relação a Libertadores, né? Mas eu acredito que a Sul-Americana seria muito bem-vinda. Eu não sei você acha que São Paulo seria mais interessante jogar com esse elenco, com essa questão de dívida, sem formar grande elenco? Não seria mais interessante jogar uma Sul-Americana? E aí, seguindo com o vídeo, a gente tem uma entrevista do Rogério Ceni, onde ele tem 2 pontos aí que viralizou, né? Saiu como polêmicos. Um ponto é ele comentando a questão do Benítez, né? Por que o Benítez não entrava, que o Benítez não tinha uma preparação física, e que não tinha adequada, e na verdade era um jogador que, se tivesse melhor preparado fisicamente, meio que cobrando o Benítez, ele jogaria mais.
né? Então foi um dos pontos principais da entrevista do Rogério Ceni. A outra questão é que ele fala sobre novamente a dívida do clube, que não vai ter como formar um time competitivo na próxima temporada, porque a não ser que chegue um parceiro investidor, enfim, que é uma linha nova do futebol. E aí duas coisas eu tenho para comentar sobre isso. A primeira eu vou falar agora e a segunda eu vou falar isolado do Benítez, tá? A primeira coisa que eu vou falar pro Rogério, com todo respeito, você é um ídolo como jogador e tudo mais, mas a gente pode ter uma opinião divergente, né? A primeira coisa que eu vou falar sobre o Rogério é o seguinte: você, mais do que ninguém, jamais deveria abrir a boca para falar o que você falou aí agora. Você, Rogério Ceni, participou de times que eram formados por jogadores que estavam buscando crescimento na carreira. Você foi campeão mundial com um time regado de jogadores que não tinham expressão no cenário nacional e que vieram a ter expressão quando vestiram a camisa do São Paulo. E eu posso citar vários nomes, como Mineiro, Josué, Danilo, zagueiro Fabão. E você mesmo, Rogério Ceni, veio do Sinop. Se você não está lembrado da sua origem, você veio de um clube e você não tinha expressão até chegar no São Paulo. Então você, Rogério Ceni, mais do que nunca, deveria buscar resgatar o DNA que fez o São Paulo ser campeão esses anos todos, que é jogador que muitas vezes não está na visibilidade do radar, está sendo aquele cara que está se destacando, e sim aquele cara que tem um bom destaque, mas que ninguém no mercado está achando, como por exemplo você pediu o David, que é uma dessas peças. Com esse tipo de jogador você pode sim formar um novo São Paulo campeão. E não precisar ir atrás desses medalhões, porque o São Paulo não tem grana para eles, e eu concordo com você com isso. Mas você não pode dizer que o São Paulo não vai ter time para brigar. Porque aí você está testando uma incompetência sua. Isso aí é uma incompetência sua. Eu vi São Paulo com um time desse formato e ser campeão. Trazendo o Dagoberto, que ficou sem contrato no Atlético Paranaense, destaque. Trazendo o Borges, que jogava no Paraná Clube. Você viu pontas como Jorge Wagner, que estava no Japão. Você viu ponta como o Souza, que foi destaque no Campeonato Paulista. Então você, Rogério Ceni, você tem que buscar o DNA que faz o São Paulo ser campeão. E não é DNA de jogador medalhão. O São Paulo não era campeão com jogador medalhão. O jogador medalhão, desculpem. O São Paulo era campeão com jogadores desse tipo, que a gente chama antigamente como copeiro. Então, vamos resgatar esse DNA e parar de falar bobagem, tá? E aí o outro tema que o Rogério falou foi sobre o Benítez. E aí eu vou colocar uma pontuação para vocês. Muito se fala que o Benítez não tem grande condição física, é um jogador tecnicamente diferenciado, é um jogador que a condição física dele, ele não consegue jogar os 90 minutos no mesmo ritmo, ele não volta para recompor, ele é um cara que não tem uma recomposição de bola. Olha, eu não estou comparando os jogadores não, pelo amor de Deus, tá? Mas os caras que têm a qualidade técnica maior no time, Messi volta para recompor alguém? Neymar volta para recompor alguma coisa? Não conheço, não vejo, sinceramente, a recompor. E os caras continuam sendo titulares. A gente está falando de níveis diferentes, né? Brasil, Europa, tal. Mas uma coisa eu coloco para vocês, se o Benítez tivesse a explosão física, essa primor físico que se exige que ele tenha, tipo o físico do Gabriel Sara, ou até do próprio Igor Gomes, por exemplo, e o Benítez voltasse para recompor igual esses caras, ele não estava no São Paulo em nenhum clube daquele Brasil. Ele estava na Europa. Ele era titular da seleção argentina, porque qualidade técnica para isso ele tem, e ele era titular de um time europeu, tipo o Liverpool, Arsenal, Manchester, Chelsea, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique. O cara tem uma qualidade técnica muito acima da média. E eu, Rogério Ceni, sou retrógrado, sou eu que penso no passado, por você não dar privilégio a um jogador que tem uma qualidade que pode resolver uma partida como resolveu mais uma vez para você, e você botar jogadores que não fazem absolutamente nada, mas voltam para recompor, porque esse é o futebol moderno. Então eu prefiro futebol arcaico, tá, cara? Eu prefiro continuar sendo arcaico, tá bom? Então só para deixar claro, se o Benítez tivesse uma condição física e voltasse para recompor como esses caras queriam, ele não estaria jogando no Brasil, ele estaria jogando em um grande clube na Europa e seria titular da seleção argentina. Ponto, porque qualidade técnica para isso ele tem. Ponto. Ponto final, assunto Benítez. Não querem botar porque não querem. Mas não adianta nada ter jogador com físico espetacular que não apresente nada dentro de campo.
Uma nota bem rápida para vocês, o Sub-20 infelizmente perdeu o Campeonato Brasileiro, né? Teve o jogo de volta, empate 1-1 no Morumbi, o jogo de ida foi 2-0 para o Internacional. Mas o que é importante a gente colocar é o seguinte, o trabalho foi excelente, essa safra a gente já não contava mais com ter jogadores e tem pelo menos 5 ou 6 boas peças. Até o próprio presidente Júlio Casares deu uma nota dizendo que o principal trabalho da base, é óbvio isso, ele está correto quando está falando isso, é revelar jogadores para o profissional. E o São Paulo, com certeza, nesse time Sub-20, apresentou bons valores para o profissional. Seria legal ter ganhado pela primeira vez o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Seria bastante interessante, mas não dá para menosprezar o primeiro ano de trabalho do Alex, né? Acho que muita coisa que ele vai ter que aprender ainda, corrigir, é um cara que tem muito potencial e conseguiu já apresentar boas revelações para subir para o profissional. Inclusive, eu já citei aqui no vídeo anterior que o Juan vai estar subindo, o Beraldo vai estar subindo, o Vitinho vai estar subindo e o Pedrinho vai estar subindo. E tem mais gente para subir, tá? Tem mais gente para subir ainda. Mas esses são os primeiros nomes que vão estar subindo. Inclusive, o Juan participou no finalzinho do jogo contra o Sport. Acho que ele tem como ter boa sequência no que vem renovando o contrato. Eu não sei se vocês viram, saiu também que o São Paulo tinha interesse no Rômulo, lateral direito, volante, que jogou durante muito tempo na Itália, né? E hoje ele joga no Brasil, ali no Cruzeiro. Eu, sinceramente, não entendo porque o São Paulo cogita esse jogador, saiu esse nome, porque o São Paulo tinha dado a declaração que ia buscar jogadores mais jovens, para deixar o elenco um pouco mais jovem, e aí você vai atrás desse jogador que está fase final de carreira. Nem vou discutir a qualidade técnica do cara, mas, sinceramente, tem outras melhores peças para você estar contratando na posição do que o Rômulo, né? Não é uma boa situação. E para encerrar esse vídeo, eu vou falar com vocês sobre o zagueiro que está no Flamengo, pertence ao Braga, certo? E o São Paulo supostamente foi oferecido esse jogador para o São Paulo e o São Paulo talvez demonstre interesse. Esse zagueiro se chama Bruno Viana, jogador que pertence ao Braga e aí não teve espaço no Flamengo e aí esse jogador talvez chegaria no São Paulo. Um jogador jovem, tá? Eu pergunto a vocês, cara, se o cara não teve espaço numa defesa contestada e criticada como a do Flamengo, por que ele vai ter espaço numa boa defesa como a do São Paulo? E com certeza esse cara vem com empréstimo, com passe fixado alto, não é baixo. Esse cara não coloca 500 mil euros para comprar, não coloca 1 milhão de euros para comprar, coloca valores exorbitantes, 5, 7, 10 milhões de euros, um zagueiro não se paga. Então, para mim, é completamente desnecessário. É uma posição que tem outros vários jogadores no Brasil que possam suprir. E eu não acho que esse seja o nome adequado. Tá? Os nomes que estão surgindo atualmente não estão me agradando bastante. Já vi outros me agradarem mais, como já falei aqui, o próprio David. Mas esses não estão me agradando tanto, certo? Então, galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal Consciência Tricolor. Peço a vocês, caso vocês gostem do vídeo, deixem seu like para a gente fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, tá, gente? E estão espalhando nos seus grupos de WhatsApp para que as pessoas consigam visualizar mais esse vídeo e faça esse canal crescer, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem assistindo. Tenham uma ótima noite.